Muito obrigado então por ter aceitado o meu convite, Nada, obrigada eu pelo convite. doutora Margarida. Eu gostava de começar, enfim, que já vamos com mais de um ano desta situação. É um ano que não vamos esquecer tão facilmente, não é? O que é que dizer que isto transformou a vida de todos nós, não é? De um modo ou outro. O que é que gostaria de dizer a todas estas centenas de pessoas que seguem o seu trabalho, que lhe dão apoio, a elas e aos outros, inclusive aos jornalistas da TVI, que a queimou em público? Ao jornalista da TVI, eu não tenho nada a dizer. Ao jornalista da TVI não tenho nada a dizer. As ações ficam... Não tenho. Porque foi uma entrevista de 2 horas, praticamente, que eu tenho gravada. Não foi uma entrevista, foi uma inquirição, parecia que eu era uma criminosa. E eu, a dada altura, dei por mim olhar para aquela pessoa e a pensar como é que uma pessoa tão jovem podia ser tão mal formada e ter valores tão débeis e ser uma pessoa tão má. E portanto eu sou inexperiente nestas coisas, ele levou-me a ponto de rebuçado e claro que só publicou aquilo que interessava. Não me interessa, não estou muito preocupada. Quem me conhece e sabe o que é que eu sou e como eu sou, e as atitudes são para quem a toma. E sabe uma coisa, eu acredito na lei do retorno e portanto o universo é implacável. Por isso, em relação a esse jovem, será a vida que lhe vai dar a lição e a seu tempo ele vai perceber porquê. Não quer falar, nem quer comentar, nem tem nada para lhe dizer, porque ele não merece, não tem hombridade e não tem a elevação que eu considero necessária a uma pessoa para merecer sequer a minha atenção. Portanto, não tenho nada a dizer. Em relação às pessoas que me seguem, que me apoiam, eu não tenho, nem sei, não sei como lhes agradecer, deixam-me sem palavras, porque eu quando comecei a falar sobre este assunto e comecei a vir a lume sobre este assunto, não queria nada disto. E ao princípio eu achava que as pessoas estavam um pouco esclarecidas e estavam imersas numa narrativa no medo e achava genuinamente que iam dar voz a outras perspectivas e outras alternativas, porque há alternativas a isto. Eu e os meus colegas dos Médicos da Verdade, nós todos caímos todos na mesma ilusão. A gente achou que esclarecendo que alguma coisa podia mudar e que alguma coisa podia acontecer. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi algo, estou no caminho de respeito completamente inesperado. Quer dizer, eu que era uma pessoa anónima e que tinha a minha vida tranquila, vejo-me num turbilhão de comentários, de tudo, mas a mim o que me interessa são as pessoas que me têm apoiado, que é qualquer coisa de extraordinário. Tem sido pessoa extraordinário. Eu tenho uma dívida de gratidão para essas pessoas porque eu fico... Porque não é nada disso. E depois há pessoas que parece digamos que foi uma tábua de salvação nessa época também. É a compensação. No fundo é aquilo que compensa uma luta que tem sido inglória, alguma humilhação a que eu fui submetida, compensa o facto de haver pessoas que são de facto gratas e que estão atentas e que querem mesmo aprender e querem mesmo despertar. E algumas até que já estavam despertas, mas não conseguiam perceber. É como se houvesse aquela intuição que alguma coisa não batia certo, mas que não conseguiam perceber porquê, e de repente apareço eu e os meus companheiros e começamos-lhes a explicar porquê é que não bate certo. E esse tipo de gratidão, esse tipo de energia que eu recebo dessas pessoas compensa isso. Compensa, em parte, tudo aquilo que esta pandemia me deu a viver, em parte por minha causa, não é? Porque eu, se tivesse ficado quieta, não me tinha acontecido nada disto, mas eu não consigo ficar quieta. A questão é, teria conseguido ficar quieta? Não ficaria. Não está na minha natureza. Eu fui sempre uma pessoa rebelde, toda a vida, desde criança. E fui sempre uma pessoa que se indignou com a injustiça. Desde muito pequenina. Eu lembro-me uma vez, na escola primária, que andei à pancada com uma série de colegas minhas, porque estavam a fazer bullying
a uma outra menina da minha turma, que era gordinha, chamava-se Leonor, essa menina. E eu indignava-me até cá um dia que me salta a tampa e eu desato a Leonor, quieta, completamente parecia a estátua da perplexidade. E eu fui à lutas. Pronto, fui eu que fui castigada, foram os meus pais que foram chamados à direção, quer dizer, as outras todas tinham feito bullying, não aconteceu nada. Eu defendi... Justo pelo pecador, Mas eu fui sempre assim, portanto, não... Considera neste momento estar numa situação idêntica, o país está cheio de Leonores e estão a pagar os justos pelos pecadores, pois não sei, a dimensão é diferente, eu não sei se sou justa ou não, eu acho que há duas faces da mesma moeda, há dois caminhos, um deles suportado, por exemplo, pelo único epidemiologista que se pode afirmar como tal no nosso país, chamado professor Jorge Strugal, que foi meu professor na faculdade, e pelo doutor Fernando Nobre, que é talvez a pessoa que tenha mais vivido epidemias na vida, mais de qualquer outro infecciologista, porque ele não é infecciologista, é cirurgião, mas ele, por uma escolha de carreira humanitária, tem essa experiência. E para não falar dos outros prémios Nobel e outros cientistas de renome que secundam aquilo e que sustentam aquilo que eu defendo, há outro caminho. E esse caminho nunca foi escutado. E sempre que se tentou que fosse escutado, foi humilhado. E a mim só a única coisa que me entristece é não haver a mole das pessoas estar tão petrificada no seu medo de morrer que não vivem nem pensam. Porque a mim fazem-me sempre, mesmo noutras coisas da vida, sonar, acendem-se luzinhas vermelhas sempre que alguém tenta abafar outra pessoa. Porque é que ela quer? Deixem-na falar, deixem ouvir o que é que essa pessoa tem para dizer. Porquê é que se está a tentar? A mim sempre me fez confusão e no fundo é isso que eles estão a fazer. Não é só comigo, é com todas as pessoas. Aliás, quem se atreve a aparecer na televisão e diz uma coisa que eles não estão à espera, porque estão à espera ou estavam à espera que se ouvisse uma coisa, essas pessoas deixam de aparecer completamente, não sei se já reparou. Aparecem uma vez, depois dão-nos o benefício da dúvida, aparecem em segundo e depois desaparecem de vez. Ora, se isto não faz acender luzinhas vermelhas no raciocínio e no pensamento das pessoas, significa que, por qualquer razão, ou desconhecida ou não, o terreno foi muito bem preparado, as pessoas deixaram de pensar, deixaram de questionar, deixaram de se importar, desde que a sua vidinha não seja disruptiva, não seja afetada, não se importam, pronto. E, portanto, isso é um bocadinho revoltante. Eu sinto, eu e outras pessoas como eu que estão a resistir, sentimos que que estamos a lutar contra um gigante. Nós somos o David contra o Golias, sem qualquer dúvida. Temos perfeita noção disso. Agora, tem a ver com a minha personalidade e tem a ver com aquilo em que eu acredito na vida. A vida é rápida demais para ser vivida de uma forma morna e medíocre. Nós, quando desistimos, temos que marcar a diferença, seja de que maneira for. Até agora, foi quando eu comecei a maio de 2020, que foi quando eu comecei a falar e a escrever no Observador. Até aí, a minha intervenção era mais anónima, mas eu sempre marquei. Eu sou uma pessoa que não sou comum, sou sempre controversa porque não sou comum. Eu fui sempre assim e defendo sempre aquilo em que acredito e luto por aquilo em que acredito. Fui sempre assim, foi assim que fui educada, é assim que é a minha natureza. Então tem levado muita pancada. Tenho alguma, mas eu não me importo. Não me importo. Inclusive, eu gostaria, se achar oportuno, que também, digamos, falasse um pouco nessa relação profissional que depois surge com esse seu, digamos, aparecimento público a contrariar a ciência mainstream. É assim, a nível profissional é aquilo que eu lhe digo, as pessoas conhecem-me. Portanto, claro que há sempre alguém que não gosta de nós ou que tem uma hostilidade
às vezes crónica, não é? Latente e crónica, e que aproveita a mínima oportunidade para tentar nos destruir. Isso aconteceu-me. Mas esta pandemia serviu inclusivamente para criar grandes clivagens por pessoas que se sentam à mesa connosco. É verdade, mas há uma coisa que eu no meu local nos locais onde trabalho, foi uma coisa que eu sempre decidi. Sempre que me perguntam alguma coisa concreta, uma opinião, eu sou honesta e digo o que penso. Pronto. Recentemente, num dos sítios onde trabalho, uma das pessoas que levou a vacina adoeceu gravemente e, portanto, como as pessoas sabem a minha posição, houve várias pessoas que me vieram perguntar o que é que eu pensava. Eu disse o que é que eu pensava. Se não me perguntam, eu não faço proselitismo, eu não quero impingir coisíssima nenhuma a ninguém. Perguntam-me, eu dou uma opinião. Não me perguntam, eu não, nem sequer, às vezes estão a falar paralelamente de coisas que até me arrepia, não é? Porque eu não quero acreditar que as pessoas tenham esquecido tudo aquilo que aprenderam na faculdade, é uma coisa que me faz muita confusão à minha cabeça, mas eu não comento, eu não digo nada, porque eu não sou uma pessoa conflituosa, embora seja uma pessoa rebelde, não sou uma pessoa conflituosa, e portanto não vale a pena, porque não é aí que eu vou mudar nada. Eu tenho esta percepção, eu só consigo operar mudança em alguém se essa pessoa estiver receptiva. Se as pessoas não estiverem receptivas, não vale a pena estar a martelar sempre no mesmo, até ao desespero, e até criar um conflito e um grau de hostilidade insuportável para fazer valer a minha razão. Não sou assim. Portanto, não faz parte da minha natureza. Portanto, eu nunca fiz isso. Ao princípio eu continuo a fazer isso, mas eu fazia gráficos e coisas e mostrava e partilhava isso. Agora deixei de o fazer, pronto, mas já deixei de o fazer há muito tempo, quando comecei a perceber que era inútil, era um terreno completamente estéril, não vale a pena, porque as pessoas só ouvem quando estão preparadas para ouvir. Claro. Por isso eu não faço isso, esse tipo de conflito não tenho. Agora, que houve duas pessoas que se aproveitaram dessa circunstância, aproveitaram. Que foram bem-sucedidas, não foram, porque é aquilo que eu costumo dizer e que digo aos meus sobrinhos, há uma coisa que incomoda imenso, que é a nossa competência. Quando uma pessoa é competente e tem uma carreira impoluta, é muito difícil tentarem nos destruir porque não gostam do nosso feitio, ou não gostam da cor do cabelo, ou não gostam que eu pinte as unhas de vermelho, ou não... Quer dizer, isso... Eu já passei por todas essas situações e a competência vence sempre. E, portanto, eu tenho a minha consciência tranquila. Tenho a noção de que as pessoas, muitas vezes, mesmo a nível profissional, é mais fácil para as pessoas, digamos, contornarem os obstáculos e juntarem-se à maioria que, entretanto, se vai formando. Sim, claro que sim. Há muita gente, eu acredito que provavelmente há muita mais gente, digamos, a pensar que algo não está a bater certo, não começou desde logo a bater certo. Acredito que mesmo ao nível profissional também verifica, enfim. É verdade, olha, eu tenho várias pessoas colegas minhas, por acaso são todas mulheres, mas isso é uma coincidência. Talvez não. Pois não sei o que é que vai dizer. Não, acho que é uma coincidência, que me enviam mensagens privadas, algumas pediram-me amizade, mas no seu perfil não estão identificadas como médicas, e outras que me enviam mensagens privadas e que estão comigo. E eu respeito isso, atenção, porque isto que eu fiz tem um preço. E acarreta uma enorme... acarreta alguma solidão. O ser diferente, ou o ser irreverente, ou o ser rebelde tem sempre um preço. Só que como eu lhe digo, eu tenho 54 anos e sou assim desde que me conheço. Portanto, é um bocadinho como se eu já estivesse habituada, ou como se eu já me... Isso já faz parte, eu não lido mal com isso. Claro que me ofende, claro que aquilo que me fizeram outubro, novembro, foi terrível. Porque a pessoa sabe que há gente má, mas quando
quando isso nos toca e só simplesmente porque se pensa diferente, ou seja, eu não matei ninguém, quer dizer, eu não cometi nenhum crime, eu não desobedeci nunca incitei à desobediência, nunca, e portanto aquilo que me fizeram magoou-me imenso. Mas de alguma maneira eu já estou habituada a isso, porque eu fui sempre uma miúda desde controversa. Eu lembro-me uma vez, eu andava num colégio de freiras, precisamente porque os meus pais puseram-me num colégio de freiras, até, para, como dizia a minha avó, para me puxarem o cordel do balão. E devo dizer que... sim, e devo dizer que gostei e tenho muito boas memórias e uma ligação à minha antiga escola, quer através das minhas colegas, quer através de uma relação com a direção da escola. Até hoje tenho uma boa relação com a escola. Para ter uma ideia como a nossa relação ficou, uma das nossas amigas faleceu precocemente, aos 50, de morte súbita. Pois a missa de 7º dia foi na escola. Pronto, nós temos uma ligação à escola. E eu lembro-me, eu era muito boa aluna, fui sempre. E depois recebi nós tínhamos uma caderneta, tipo uma caderneta, não é? E aquilo ao fim do trimestre, lá vinha as notas, não é? E depois vinham umas informações. E então vinha lá que eu era demasiado rebelde. E escrevia, já não me lembro, que era a minha diretora de turma, já não me lembro se era a irmã Sampaio, não me lembro qual era a irmã, se era a irmã Folgado, não me consigo recordar qual delas é que foi que escreveu, mas eu tinha 12 anos ou 11, sei lá, não sei. Fez até uma dissertação psicológica, uma preocupação acerca de mim, pronto. Mas isto da vida é uma escolha, a gente escolhe, enfim. Mas deixe-me aproveitar esta sua deixa, dessa memória tão viva e tão feliz da sua meninice, já quase, digamos, entrar na adolescência. Como é que imagina os jovens que terão nesta altura a idade dessas memórias que guarda de forma tão feliz, lá, como é que acha que esta geração vai guardar, digamos, o que é que vão levar para o futuro com esta obrigatoriedade do uso da máscara? Eu tenho muito medo. Há uma rebeldia, mesmo para os mais tranquilos, há sempre... A adolescência é uma inquietação e, portanto, sempre é, eu acho. Pelo menos para mim foi, e eu acho que é para todos, porque eu conheço alguns adolescentes e sinto isso neles. Há uma inquietação e uma rebeldia e uma necessidade de correr riscos, quase insana. Isso existe. Em termos essenciais. E o que eu acho é que isso foi coartado, está completamente bloqueado. Das duas, uma. Ou deriva, porque depois também depende um bocadinho do ambiente em que ele estará, o familiar, etc. Mas isto ou deriva um indivíduo revoltado e combativo, ou vai degenerar num adulto obsessivo, compulsivo, germofóbico, hipocondríaco, e porque a nossa juventude e a nossa infância são um bocadinho reflexo daquilo que nós fomos. Nós temos responsabilidade, enquanto sociedade, no tipo de homens e mulheres que vamos gerar no amanhã. E, portanto, inevitavelmente, eu, por exemplo, as crianças, então, é qualquer coisa é completamente impossível quando, numa fase da nossa vida em que nós nos sentimos imortais, em que nós sentimos que as doenças é para os velhos, as preocupações são para os velhos, incutirem-nos por um lado, a percepção da nossa finitude e que vamos morrer e que estamos em risco de morrer, quando é mentira, e que somos nós os responsáveis se o avô morrer ou pela morte da avó, isto está a criar traumas e mecanismos mentais de raciocínio e de relação que eu não sei quais vão ser, mas seguramente não vão ser saudáveis. E ou os miúdos têm um suporte na família que contrabalança esta insanidade social, ou vão ser adultos patológicos, vão ser adultos complicados.
com dificuldades de relacionamento, a ter medo do outro, a achar que o outro lhe pode transmitir qualquer doença. Eu sou daquela geração da SIDA, em que aparece a SIDA, não é? Quando eu começo a despertar para a minha sexualidade, a SIDA estava aí, não é? Portanto... E estava toda a gente cheia de medo também, não é? Pronto, aquela sensação, aquela sensação, e depois quando eu comecei a trabalhar, em 1992, havia imensos doentes com SIDA nos serviços de infectocontagiosas, e eu fui para um hospital, que é o Corri Cabral, que tem uma vocação especial para as infectocontagiosas. Portanto, fiz muitas infectocontagiosas nessa altura. E claro que eu tinha medo. Aliás, eu piquei-me uma vez e tive que andar a fazer retrovirais e tudo, que é uma coisa insuportável. Dei-me mal, andava nauseada o tempo todo, foi terrível. E sempre com medo, que era a espada de Damócles na cabeça, vamos ver se vou positivo ou dou negativo. Portanto, eu passei um bocadinho por isso. Mas isto para dizer, quando a pessoa está a despertar com a sexualidade... Já está traumatizada um pouco com estas questões, digamos, de vírus e de doenças também, não é? A pessoa está a despertar para a sexualidade e começam-lhe a dizer que não pode amar livremente. Eu, que sou filha de 2 hippies... não sei se está a perceber, foi algo que foi um processo que eu tive, mas era só em relação à minha sexualidade. Mas eu acho, isto é uma coisa muito pessoal, mas de alguma maneira isso ter-me afetado em termos de espontaneidade. Eu sou espontânea em umas coisas, nesse particular não sou tanto. E talvez, eu agora penso, talvez esse medo que eu senti, não é? Porque eu, aos 16, fui confrontada com a possibilidade de morrer, não é? Por amar, e agora é um bocado a mesma coisa de outra maneira. Só que há aqui uma pequena diferença. E há outra coisa aí com a história do HIV, que ainda bem que eu por acaso sou heterossexual, mas se eu fosse homossexual, isso ainda me trairia provavelmente outro tipo de dúvidas, não sei. Sim, à época punha-se o problema mais... À época, exatamente. Estou a falar à época, não estou a falar agora. Portanto, e essas coisas deixam marcas nas pessoas, deixam sempre. Claro que como eu tinha uma família descontraída nesse aspecto, e não, por exemplo, a minha mãe já não é viva, mas o meu pai ainda é vivo e em relação a esta pandemia está completamente zero, não liga nenhuma a isto, não é? Mas... Tem que idade na nutrição? 80, vai fazer 80 em junho. Não está temente deste vírus, desta situação? Não tem. Não. Tem mais medo de morrer e de não estar comigo e não me ver, a mim e aos meus irmãos. Aproveitando essa deixa, porquê é que acha que ele não tem medo? O que é que difere aqui? Sabe porquê? Porque, para já, porque viveu a vida, é o que ele diz, eu estou na reta final da minha vida, vou ter que morrer de alguma coisa. Depois teve um cancro em 2014 que superou, mas, sei lá, ele tem a noção de que já fez o caminho dele e, portanto, todos os dias a mais que estiver são uma mais-valia, mas como podem ser o último ou estão mais próximo da reta final, ele quer aproveitá-los da maneira que ele escolhe. Ele é que escolhe o risco que quer correr. Porque nós somos 3 irmãos e um dos meus irmãos está no estrangeiro e também está completamente desencovidado. Aliás, saiu do país, porque ele está sempre dentro de fora, mas esta vez saiu definitivamente porque diz que já não vivemos em democracia. Mas o outro não, por influência provavelmente da minha cunhada, está muito mais, como se diz agora, no novo léxico português, encovidado. E, portanto, quando foi o dia de Natal na minha casa, o meu pai até se emocionou porque o dia de Natal na minha casa foi um dia de Natal como outro dia de Natal qualquer. Não houve cá essas paranoias das máscaras, nem dos distanciamentos, nem nada disso. Quem quis vir veio, quem não quis ficou em casa. Portanto, eu não vejo os meus sobrinhos daqui a um bocado há um ano por causa disto. Mas o meu pai foi lá à casa e teve que estar de mordaça a jantar na ceia de Natal e isso chocou.
Porque depois ele, a dada altura, disse: mas a pessoa de risco sou eu, e se eu é que decido o risco que quero correr, não são vocês que decidem o risco por mim. Eu é que quero decidir como é que quero terminar os meus dias. E esta foi sempre a minha luta. As pessoas têm o direito de vir com a devida informação, com os instrumentos todos na sua mão, e é isso que se chama educação para a saúde, escolherem os riscos que querem correr. Um diabético sabe que, se não cumprir, obviamente mais depressa pode ficar cego, mais depressa pode ter um problema e ser amputado, mais depressa pode... Há pessoas que cumprem. Há pessoas que não cumprem, muitas por ignorância, por teimosia, outras por decisão. E essas pessoas também sobrecarregam o Serviço Nacional de Saúde e é um desespero. Os obesos, outra escolha. São escolhas. Eu revolta-me. Olha, o meu pai, eu vou-lhe dar... O meu pai é uma coisa onde... O meu pai teve um tumor da laringe em 2014. Porque foi sempre um grande fumador, e quando eu digo grande fumador, mais de 2 maços por dia, desde os 13 anos que fumava. Claro que... obviamente que alguma coisa tinha que acontecer e, portanto, em 2014 desenvolve um tumor da laringe, que disse logo que não queria que lhe fizessem laringectomia, ele disse logo ao médico, os meus colegas queriam, e depois viravam: oh, Margarida, eu disse: não vou insistir, o meu pai é que escolhe. Ele é que escolhe, o corpo é dele. Se ele não quer tirar a laringe, não tira a laringe. Mas assim vai ter que fazer radioterapia não sei quanto tempo e quimioterapia, mas o meu pai disse: eu prefiro. E o que é facto é que ele fez isso tudo, ficou curado, já fizeram o mesmo esquema terapêutico em 2 doentes que também tinham a mesma dúvida, e o caso já foi apresentado em congresso internacional. Isto para dizer, pronto, tudo bem. E depois, o meu pai, de vez em quando, eu sou uma pessoa atenta, e o meu pai usa barba, e uma barba toda branca. E eu um dia estou aqui com ele e olho e disse: pai, andas a fumar outra vez? Diz: é só um cigarrinho de vez em quando. Repare, o meu pai de vez em quando não fuma aquela barbaridade que fumava, mas de vez em quando fuma um cigarro. O que é que eu posso fazer? Vou proibi-lo? Não vou. Ele sabe, ele aliás já sofreu na pele as consequências daquele hábito. Ele escolhe assim: eu não posso fazer nada. Nós temos que saber lidar com... Qual é, permite-nos agora, a posição dele perante, digamos, a vacina? O meu pai diz que se for, não é, a vacina é um caso à parte, porque ele não é anti-vacinas e, portanto, se tiver que ser vacinado, como é vacinado para a gripe, também vai ser vacinado para esta. Pronto. Pois, eu já lhe expliquei que ao menos a AstraZeneca, mas é assim, é aquilo que eu lhe digo, não vale a pena. Eu sou um bocadinho ferreira em casa de ferreiro, espeto de pau, e eu sou o espeto de pau. O meu pai só faz o que quer. E, portanto, ele sabe, até porque eu já escrevi sobre isso, já falei sobre isso, ele sabe os riscos que corre, sabe o que é que eu penso, até já lhe expliquei porque é que não valia a pena ser vacinado. Se ele quiser ser, até porque é uma pessoa saudável, magra, não é hipertenso, não é diabético, não é nada disso. Tem só aquele pequeno vício que ele não consegue controlar. Mas, assim, se ele não... eu estou convencida que ele vai levar a vacina, se assim for convocado para tal, porque ele vai levar a vacina da gripe todos os anos. É uma escolha dele. Eu não posso fazer nada. Revolta-me, mas não posso fazer nada. É tal coisa. Ele acha que isto é um exagero, não é? Que ainda por cima, agora havendo uma vacina, o assunto fica resolvido. Eu já lhe expliquei que a vacina não é uma vacina, já lhe tentei explicar isto. Mas ele faz o que ele quiser. Por muito que isso me angustie, faz o que ele quiser. Porque se ele levar a vacina e ficar doente, vai aprender à custa dele. É um bocado assim. Também foi um bocado assim que eu fui educada. As pessoas têm os dados todos na mesa, fazem uma escolha. Todas as escolhas têm risco. Todas. Viver é um risco, a gente não sabe nunca o que é que se escolhe bem, se escolhe mal. Estava a tentar perceber como é que à época jovem, tão irreverente como fala, opta por uma carreira de adormecer as pessoas. Olha, isso tem a ver com outras coisas.
Porque eu sou uma pessoa... Eu pergunto isto porque faz-me alguma confusão. Que processo é esse também de anestesiar? Eu explico-lhe, não tem mistério. Quer dizer, tem algum mistério, mas não tem mistério nenhum. É assim, eu sou assim, mas eu sou uma pessoa tímida. E sou uma pessoa que sofro muito com as outras pessoas. Há histórias que eu nunca mais me esqueço porque me tocam. E eu, quando estava a fazer medicina interna, fiquei ligada a uma data de doentes. Uma delas ainda hoje me liga no Natal e eu comecei a perceber que não podia ir assim para uma carreira que tivesse uma ligação muito, muito próxima, porque Deixar-se ir pegar às pessoas? eu ia sofrer demais. Eu não queria muito isso, ia ser um bocado... Pronto, então... Mas tinha que ter doentes, porque eu gosto de doentes. Tinha que ser um desafio, porque eu gosto de desafios. Mas tinha que ser algo que, de alguma maneira, eu me pudesse escudar atrás de uma cortina, que, no fundo, é o que o anestesista faz. Às vezes, a vida do doente depende de nós, ou muitas vezes depende de nós, mas as pessoas não nos agradecem a nós, agradecem ao cirurgião. Claro. E isso é uma coisa que não me incomoda e que, de alguma maneira, eu acho uma certa piada. É como se fosse, não sei, uma... Mas também há uma resumo, quando vai anestesiar, digamos, o paciente, ele está acordado. Não, é assim, depende do tipo de anestesia. Às vezes nós temos uma ligação mais próxima com os doentes até à altura em que eles chegam à Marquesa, porque fazemos consultantes, porque falamos com eles antes, porque os conhecemos antes. Outras vezes não é assim, outras vezes eles chegam, estão deitados e a gente faz meia dúzia de perguntas antes de os anestesiar. Pronto. Mas é uma... Não sei, isto é um misto. E depois havia aquela necessidade minha de perceber o que é que acontecia quando nós estávamos em coma. Porque uma anestesia geral é um coma induzido e controlado pelo anestesista, assim grosso modo. E isso é giríssimo. E é de facto um desafio. Perceber, no fundo, é a fisiologia aplicada. Tudo o que está a acontecer reflete-se no monitor. Tudo o que eu fizer bem ou o que eu fizer mal é instantâneo e isso é fantástico. Claro que causa algum stress, com o qual depois se aprende a lidar ao longo do tempo, mas é absolutamente fascinante. Às vezes ainda não aconteceu no cirurgião e a gente já está a ver na fisiologia o que é que vai acontecer e avisamos-lo. Olha, ela deve estar a sangrar. Mas eu não vejo nada, mas olha que ela deve estar a sangrar. Porque a gente vê no monitor, há assim uma série de coisas. Mas depois a vida tem coisas, dá muitas voltas, de facto. Permita-me, já que tocamos no assunto, que também por acaso é um assunto que eu tenho bastante interesse, que é, digamos, o estado como em que as pessoas estão, muitas vezes induzido, como fala, outras vezes, digamos, espontaneamente, por acidentes. Não sei se isto é um tema, mas presumo que lhe deverá interessar. Há relatos, há inclusivamente investigações e há trabalhos científicos sobre relatos das pessoas que estão em coma. Experiências de quase morte, sim. Exatamente. Sim, o que é que isso lhe diz, vá lá? Isso é verdade. E sabe como é que eu soube que era verdade? Vou-lhe dizer, não foi por mim. Eu já tive internada e tive mal, mas não foi por mim. Foi pela minha mãe. A minha mãe, entre o diagnóstico e o fim, foi pouco mais de um mês. Todavia, teve que ser operada para fazer uma laparotomia exploradora para perceber exatamente o que se passava e para fazerem umas biópsias, porque ela não tinha diagnóstico. E depois da cirurgia, a minha mãe era gordinha, embora nessa altura tivesse a emagrecer, mas a minha mãe era gordinha e tinha asma.
Então, depois de uma cirurgia major, de abrir a barriga de cima a baixo, ficou internada nos cuidados intensivos, no recobro. Portanto, ela terá terminado a cirurgia por volta das 5 ou 6 da tarde. Eu fui lá a seguir, a minha mãe estava ainda muito confusa e tal. Bom, vim-me embora. No dia seguinte voltei lá e a minha mãe diz-me: oh filha, minha mãe era uma pessoa muito espiritual, era uma pessoa especial. Disse: ai filha, olha, tenho umas coisas para te contar. Então mãe, andam umas pessoas aqui na unidade de cuidados intensivos e andam a tomar conta de nós, a visitar-nos, assim, que pessoas, mamã? Olha, são muito altas, muito magras, uns são pretos, outros são brancos, todos vestidos com umas roupas largas, muito bonitos. Já os viste? E assim, não, mas já me falaram nisso, porque eu, nessa altura, caiu uma ficha. Eu quando fiz cuidados intensivos, uma vez tive uma doente que, depois de acordar, me disse isto. E eu... Isso já daria, tínhamos aqui matéria para outra entrevista, mas continua. Pronto, e eu, aquilo caiu uma ficha, pronto. E como eu, durante... E, portanto, eu aí tive a certeza que era verdade. Por ser tua mãe? Porque por ser minha mãe e porque eu sabia... Como é que eu lhe hei de explicar? A minha mãe foi sempre uma pessoa particular. E confiou. Absoluta, confiança absoluta. Com quem tinha uma relação super próxima. E foi sempre uma pessoa muito sensitiva e muito intuitiva. E, portanto, só podia ser verdade. E depois, quando ela passou para a enfermaria, eu disse: mamãe, voltaste a ver aqueles senhores aqui? Se não, olha, aqui não tenho visto. Aqui não tenho visto. Sabes, filho, isto aqui é outro tipo de ambiente. Lá na unidade era diferente, havia mais pessoas mais graves, aqui é outro ambiente. Eu aqui não vejo nada. E foi ali que a minha mãe morreu. A minha mãe falece no sítio onde ela não via nada. Atenção. Mas ela via. E eu acredito, porque ainda por cima coincide com relatos que existem. Umas enfermeiras com quem eu trabalhei, inclusive, estavam apenas, não sei se alguma vez foi para a frente, fazer um livro com algo, porque houve pessoas que fizeram desenhos, que fizeram relatos e fazer um livro sobre isso. E o que é verdade é que há muitos relatos que são similares e, portanto, eu não sei nada. Mas quando as coisas começam a ser muito em pontos diferentes do mundo, em que não há ligação, não é? Em que não há sempre a possibilidade daquela pessoa ter ouvido aquela história e então estar a reproduzi-la por sugestão. Mas enquanto não há ligação, acontecerem esse tipo de relatos similares, eu aqui há um tempo, até foi no canal, talvez História, um programa que é o Inexplicável, e aparece o relato de uma rapariga, nesse dia, o tema do programa nesse dia era precisamente sobre as experiências de quase morte, e aparece uma rapariga a fazer um relato e parecido com o da minha mãe. Portanto, o tipo, a estética daquilo que ela via, parecido com a minha mãe. Portanto, essas coisas não... Vou pegar neste quadro que estamos aqui, assim, digamos, a apresentar um ao outro, para lhe propor a seguinte reflexão. E antes de lhe perguntar o que é que os seus colegas achariam, mas provavelmente já deve saber o que é que seria. Acha que podemos pegar neste exemplo em que a doutora sentiu, mais uma vez, mas porque era a sua mãe e ainda lhe dava mais confiança em acreditar, digamos, numa coisa dessas, mas acha que isto é um caso que poderá ser paradigmático, exemplar, para, de algum modo, para nós, para a doutora que é profissional, digamos, de saúde, digamos, acreditar em algo nesse sentido, mas que isso não... O que a sua mãe lhe disse, a doutora não consegue provar isso, vá lá, em laboratório ou, digamos, peer review, vá lá. Pois não, acha que isso se pode comparar à atual crise sanitária também que estamos a viver? Ou seja, parece que há algo que algumas pessoas sentem, falando do seu pai, que não tem medo ao vírus, que já viveu o que viveu e, digamos,
está por conta em risco. Acha que é a experiência de cada um que faz a diferença também nesta crise sanitária, em acreditarmos e não terem medo para enfrentar o vírus de uma outra forma, sem máscara e sem, digamos, todas estas medidas que acabamos já, a dada altura, nesta fase, já ninguém sabe o que é que se pode, o que é que não se pode fazer na rua, ir ao supermercado, fazermos uma festa em... Pois, as pessoas podem fazer tudo o que quiserem na sua casa, não é? E mesmo que haja um bufo na vizinhança, não abrem a porta à polícia, porque só abrem a porta à polícia se quiserem. Não pode, repara, o seu pai teve que usar máscara no Natal, porque... Mas isso foi o meu pai que usou máscara no Natal em casa da cunhada, porque não quer entrar em conflito. Precisamente. Okay? Pronto. Mas quando chegou à minha casa, e já cá voltou várias vezes, porque sabe que aqui está à vontade. Isso aí, dentro da nossa casa, só anda de máscara. É assim... já vieram recomendações para as pessoas fazerem sexo de máscara. Portanto, só faz isso quem quer. Porque não vai lá haver polícia nenhuma. Eu sei que há pessoas que fazem, porque eu quando vejo um casal dentro do carro, os dois de máscara, a primeira raciocínio que me veio, não preciso ir mais longe, será que estão sempre de máscara? Claro. Não é? Mas eu acho que isto também tem a ver com personalidade e tem a ver com a educação. E tem a ver com um terreno que se preparou de que as pessoas, para serem civilizadas, tinham que ser muito obedientes e não podiam questionar. E, portanto, isso ficou enraizado na sociedade. Já vem de trás, não é de agora. O politicamente correto é uma coisa que se vem instalando e agigantando ao longo do tempo. E, portanto, as pessoas... E depois isto tem a ver com uma característica humana, que é a sensação de pertença. A pessoa tem que pertencer à manada. Pronto, é uma sensação... e mesmo os próprios animais que andam em manada não são todos iguais, não é? Porque, por exemplo, os gnus, se os primeiros caírem do abismo, eles vão todos cair do abismo, mas os cavalos isso não acontece. Tem a ver com a natureza dos animais. E, portanto, isto tem a ver com a natureza das pessoas e com a personalidade de cada um. E com a vivência de cada um. E com a experiência de cada um. E com a pressão social que cada um sente. Porque fazer como eu faço, que eu continuo a andar na rua sem máscara, porque não é obrigatório andar na rua com máscara. Sim. Não é? E, portanto, eu sou das poucas. Claro que quando passa por mim alguém sem máscara, troca-se um sorriso. Esse sorriso não tem preço. Os outros que andam amordaçados não sabem o que isso é. Mas isso é uma escolha de cada um. Porque há pessoas que não se importam de perder a sua liberdade para serem aceitos. Para fazerem parte do grupo. Isso é mais importante para eles do que serem livres. Nunca ninguém disse que o livre-arbítrio era uma coisa fácil. E depois isto até nos leva para questões sociológicas e políticas. Nós temos um país que ao longo de 40 anos de suposta democracia, não é? Estamos sob a égide de uma ideologia que faz com que as pessoas estejam absolutamente dependentes do Estado. As pessoas já deixaram de saber o que é que são capazes, o que é que não são capazes de fazer. Portanto, se são assim, até em relação às suas próprias... As pessoas... Repara uma coisa. Há pessoas que lutaram toda a vida para ter o seu restaurantezinho ou a sua lojazinha. Não é? Tiraram-lhes isso. O negócio parou, eles vão falir. Mas preferem isso a entrar em conflito. Eu sei isso porque eu tenho um restaurante aqui ao lado de mim e vai acontecer isto. E para o doutor, o que é que eu posso fazer? O que é que pode fazer? Lutar para aquilo que lutou, para aquilo que construiu toda a vida. Ir para a rua, exigir, lutar. Porquê é que se incomoda? Porque tem medo de uma multa? Porque tem que pagar os impostos? E as multas são pesadas. Pois, e isto é um ciclo vicioso, porque depois as pessoas estão de pés e mãos atados, têm que pagar o IVA, têm que pagar isto, e têm que pagar os TSUs, e têm que pagar... Portanto, deixam de ser livres, não conseguem, estão metidas num colete de 7 varas. E é preciso uma força de quase titânica para fugir a isso. E eu acho que isso é muito do que está a passar. Claro que há pessoas que estão genuinamente com medo. E depois há aqueles que já perceberam que isto é tudo uma grande fantochada, mas não estão para se chatear, ou então não conseguem libertar-se de... Não conseguem ser... Não têm coragem para ser livres. Porque os olhares que eu vejo na rua
É preciso ter coragem para os encarar. E ter coragem para ficar indiferente. Eu nos sítios que tenho que usar máscara, uso máscara. Quando não tenho que usar, não uso. E ponto final. E já fui advertida pela polícia e pus o polícia no lugar e nem sequer me identificou, nem me multou, porque basta a pessoa dizer as palavras certas. Portanto, o problema é que as pessoas não sabem os seus direitos, as coisas são veiculadas pela comunicação social de uma maneira que parece que é obrigatório tudo e mais um par de botas, e as pessoas nem conseguem ter elasticidade mental para perceber, por exemplo, eu quando digo qualquer dia dizem para andar de gatas, e as pessoas andam de gatas na rua, é só o que falta. Mas agora, que parte da crise sanitária, da doença, do vírus, é que, vamos lá ver, aceita, vá lá? Eu nunca disse que não aceito nada. Eu aceito que há um vírus que causa doença grave em algumas pessoas essas que têm um perfil de patologia associada específica ou que estão numa determinada faixa etária. Mas que é uma doença que não causa doença na maioria das pessoas, não há transmissão por assintomáticos, isso é ficção científica, é uma aberração fisiopatológica e semiológica, não existe transmissão por assintomáticos. Portanto, isso eu não aceito, porque isso é uma mentira. Digo que os testes não podem ser feitos da maneira como estão a ser feitos, porque os testes não são testes diagnósticos, não foram para isso que eles foram produzidos. O diagnóstico em medicina foi e sempre será clínico, e só em função da clínica e de resultados laboratoriais de suspeição é que se, eventualmente, para fazer diagnóstico diferencial com outras doenças respiratórias, é que se devia recorrer aos testes. Sou contra a testagem massiva, porque de facto não faz sentido, porque de facto é nefasta e é por causa do papão dos assintomáticos, que é uma mentira. Aliás, vai já a tribunal, já entrou em tribunal, precisamente uma ação contra as pessoas que levantaram esta mentira, que foi o Karl Drosten, na Alemanha. Não há transmissão para assintomáticos. Ele disse-o em início de maio, que uma fulana qualquer do Wuhan tinha infectado não sei quantas pessoas e estava assintomática. Isso foi desmentido por um jornalista que na altura fez uma reportagem com essa senhora, e essa senhora estava de facto sintomática, estava a fazer antigripais. E, portanto, quando tomava o Benuron não tinha febre. Mais nada. Não há transmissão por assintomáticos. Eu já escrevi sobre isso. Vamos começar por assintomáticos. Houve um estudo em Wuhan que desmontou isso tudo e que fez com que a OMS, em outubro, publicasse um boletim a dizer que a transmissão por assintomáticos era inferior a 4%. Em Wuhan fizeram testes Covid, pós-epidemia, pós-lockdown, a 9 milhões, eles são cerca de 11 milhões, conseguiram testar 9 milhões de chineses. Desses 9 milhões, encontraram 1.700 e pouco assintomáticos. E esses 1.700 e tal conseguiram contaminar de cerca de 300. Portanto, isto demonstra, não é? Estamos a falar em 9 milhões da transmissão por assintomáticos. E depois há a clínica. Isto é uma infecção respiratória, não é uma doença venérea, em que de facto há portadores assintomáticos, como a gente já falou, por exemplo, o HIV ou a sífilis, que é uma bactéria, mas há pessoas assintomáticas que a transmitem. Isto é uma doença respiratória, só há sintomas, isto é clínica básica. E enquanto não existir demonstração clínica de que é ao contrário, que isto é um vírus que não é diferente dos outros 5 coronavírus que nos visitam todas as estações, não é diferente nem do SARS nem do MERS. Mas tem 70% de genoma idêntico ao SARS. E, no entanto, o SARS matava 30% das pessoas que infectavam. Este não chega a matar 0,5%. Porque, ainda por cima, a contabilidade das mortes está toda errada. Um assintomático, quando a gente se contagia com uma infecção respiratória, está a 4 fases. Há a incubação, o período pré-clínico, o período clínico e o período de convalescência. Na incubação a pessoa não tem sintomas nem contagia. E é na incubação que tudo se decide. Porque nós todos temos uma imunidade inata, que é as células T-killers, assim grosso modo, que atacam os micro-organismos. E se elas os atacam, eles nem sequer chegam a infectar, não chega a haver carga viral para produzir doença. Mas se eventualmente essa barreira inicial não funcionar, da incubação passa-se para o período pré-crítico.
E esse período pré-crítico, em geral, é de 24 a 72 horas. Nesta doença é cerca de 72 horas. Ora, nesse período pré-crítico, é quando o nosso sistema imunitário secundário começa a agir porque o vírus que se liga às células. E, portanto, nessa fase, embora as pessoas digam que não, já há sintomas. Só que são sintomas que não são valorizados. É a dor de cabeça, é a impressão na garganta, é o nariz um bocadinho entupido, é a sensação de cansaço, principalmente a astenia. Isso não é valorizado. Se essas pessoas andarem na rua, normalmente não contagiam ninguém, não estão a tossir, não estão a espirrar. Agora, em casa, e por isso é que os confinamentos são um erro, em casa, com a proximidade da família, um beijinho, um abraço, o dormir na mesma cama ou dormir no mesmo quarto, aí sim, no período pré-crítico pode haver contágio. Só que não são verdadeiros assintomáticos, ponto 1, e é preciso um contexto muito favorável para que isso aconteça. Depois existe o período de crítico ou de doença em que a pessoa é contagiosa e está doente. E aí, por isso é que nas doenças infectocontagiosas se diz, quando se está doente, fica-se em casa. E em casa tenta-se fazer algum isolamento. E depois existe o período de convalescença em que a pessoa já ainda tem alguns sintomas, porque ainda não está recuperada, mas já não contagia. E a variação, nós conseguimos aferir do nível em que a pessoa está, precisamente pelos testes imunológicos, que deixaram de ser feitos. Está-se a vacinar em massa e não se fazem estudos sorológicos na população, que é outro erro. Isto é clínica básica. E até prova em contrário, porque ainda não há estudos que o contrariem, ninguém pode contrariar a clínica básica. Por isso é que o Dr. Fernando Nobre diz, então eu já não sei nada de medicina. É exatamente a mesma coisa que eu digo, modéstia à parte. Isto tem a ver com a medicina básica. Um assintomático não contagia ninguém, a não ser que esteja no período pré-crítico e tenha uma proximidade demasiado grande. E por isso é que o distanciamento físico, não é social, é físico. A lavagem das mãos são da responsabilidade, eu estou a fazer eco, não sei porquê, são da responsabilidade da pessoa devidamente informada. Só que eles dizem isto como se fosse um dogma. Outra coisa que já foi desmentida foi as superfícies. A CDC publicou agora recentemente que é verdade que não há transmissão pelas superfícies, como é óbvio, isto não tem contacto, não é o ébola. Isto não se transmite através da pele. Isto transmite-se através das gotículas de saliva ou através do aerossol de um espirrar ou de uma tosse. E é preciso uma proximidade, porque também não há perdigotos que façam salto à vara e que percorram mais de 1 metro ou 2. Isso é um disparate. A não ser numa época, além disso está provado, digam lá o que disserem, quem nega isso é que é negacionista, que o vírus é sazonal. Porque, de facto, como todos os vírus respiratórios, quando há maior umidade atmosférica, há uma maior disseminação das gotículas pelo aerossol da atmosfera. E há uma relação, o IPMA publicava todos os anos, este ano misteriosamente não publicou, a relação entre o pico gripal e o pico da umidade atmosférica. É assim, é a temperatura fria, sim, mas isso depois tem outras razões que até têm a ver com o nosso sistema imunitário, mas também a taxa de umidade atmosférica. E é por isso é que mesmo nos países tropicais existe gripe e existem infecções respiratórias. Em menor grau, mas sempre que existe um grau de umidade atmosférica elevado, essa transmissão como é que se diz? Potenciada. Mas depois temos aqui este problema que é, cada vez que se fala com alguém que defende, digamos, as medidas e os confinamentos e esta forma de, digamos, de enfrentarmos a crise sanitária, vem sempre também com a ciência, digamos, e evocam estudos científicos. Pois, mas eles não dizem quais são. Eu, em tudo o que publico, ponho os links. Em tudo o que publico, ponho os links daquilo que eu digo. Depois, em ciência, é assim. Uma meta-análise ou uma revisão sistemática fazem prova científica A+, estão no topo da pirâmide de Cochrane. Um RCT faz prova científica A. Uma opinião, mesmo que seja de um grande especialista, só faz prova científica C se ele não a fundamentar. E o que se passa é que nós na televisão não vemos, porque o que eles deviam fazer era pôr lá os estudos que fundamentam aquilo que eles dizem. Claro, não mas chegamos ao...
Claro, E mas eles é que chegamos têm o ao... ónus da prova, não somos nós. Certo, mas isto pode-se resumir com o exemplo, por exemplo, da máscara, que só inicialmente até nem sequer nem sequer, digamos, era um estorvo e depois, de repente, passa a ser. Como é que se, vai lá, como é que se combate este estado de Olha, coisa? pergunto aos senhores que defendem as máscaras, porquê? Porque a prova científica que existia até 20 de março de 2021, de 2020, e que sustentou as afirmações da doutora Garça Freitas a essa data, em abril e em maio, não mudou, é exatamente a mesma. Muito pelo contrário, do que se produziu de prova científica neste período de tempo foi precisamente o contrário. Vou-lhe dar o exemplo. A Universidade de Copenhague estudou 5.000 pessoas. Fez um RCT, um Randomized Control Trial de 5.000 pessoas. Dividiu em 2 grupos. 2.500 usaram máscara, 2.500 não usaram máscara. A taxa de contágio com máscara, no grupo com máscara, foi de 1,8%. No grupo sem máscara, foi 2,2%. Em termos estatísticos, é nula. A máscara não faz nada. Porque este vírus passa o poro da máscara, como passa o vírus da gripe. Se as máscaras tivessem justificado o desaparecimento da gripe, não tinha havido Covid este inverno. Se as máscaras funcionassem, não tinha havido Covid este inverno. Se os confinamentos funcionassem, não havia Covid este inverno. Não havia nada. O que há então por detrás de tudo isto? Das pessoas que estão... Não, pergunto-lhes a elas. Eu não posso fazer afirmações daquilo que eu desconheço. Pergunto-lhes a elas. Porque é que, por exemplo, pessoas tinham uma afirmação no princípio e mudaram de ideias no fim. Quando não foi produzida prova científica que sustenta essa mudança de opinião. Não foi. Muito pelo contrário. A prova científica que foi produzida foi deita os assintomáticos por terra, deita a eficácia das máscaras por terra e, em relação aos testes, saiu uma revisão por pares com cientistas de renome. Porque isto tudo assenta no modelo do Imperial College, que dizia que a gente ia todos morrer, já se provou que não, e assenta num relatório, que é o Korman-Drosser Report, que dizia que os testes RT-PCR eram o gold standard para se fazer o diagnóstico desta virose. Tentaram exatamente fazer a mesma coisa com a gripe A e não foi possível, porque nessa altura o criador do teste ainda era vivo. E o Vodar era ministro da Saúde e não deixou, na Alemanha, e não deixou que esta farsa andasse para a frente, porque senão nós tínhamos tido isto em 2000, quando foi do H1N1. Mas isto para dizer que saiu uma revisão por pares do Korman-Drosser Report que dizia que os testes não serviam, não eram eficazes, tinham uma percentagem não desprezível de falsos positivos, que estavam a ser feitos a demasiados ciclos e que não deviam ser feitos em assintomáticos. A OMS, passado algum tempo, este relatório sai em outubro, salvo erro em novembro, a OMS corrige a política de testes e diz: os testes não podem ser feitos a mais de 30 ciclos e não podem ser feitos em assintomáticos, não há muitos falsos positivos. Aqui em Portugal mudou alguma coisa? Não mudou nada. A prova científica já desmontou isto tudo. E é por isso que estão a haver ações em tribunal na Alemanha, nos Estados Unidos, etc. E que vão desmontar isto tudo e vai ser pela via legal. E depois eu quero saber qual vai ser em Portugal? Em Portugal vai ser por osmose, aqui não vai acontecer nada. Eu quero é saber com que cara é que pessoas que defenderam isto cegamente como uma crença, com base num achismo, sem qualquer tipo de evidência científica, eu quero saber qual vai ser a cara dessas pessoas, para explicarem a todas as pessoas que andaram a fazer de parvas, não é? Porque a máscara não é mais do que um símbolo de submissão. E se as pessoas estivessem minimamente atentas e não estivessem tão centradas no seu medo de morrer ou no seu pequeno mundo, confortavelmente em teletrabalho a ganhar sem terem nenhum déficit de rendimento, se as pessoas, e outros que estão tão desesperados que na esperança de um subsídio nem se manifestam. Eu quero saber, quando essas pessoas abrirem os olhos, com que cara é que estes especialistas, não é, vêm dizer o contrário daquilo que andaram a dizer. Porque a verdade é que nenhum daqueles que vai à televisão tem a autoridade do professor Jorge Strugal. E o professor Jorge Strugal nunca disse, nunca alimentou este discurso. Nunca. E eu pergunto-lhe assim, então se todas as pessoas têm tanta certeza da sua base científica, porquê é que não há um debate aberto?
Tipo, prós e contras. Nunca houve. Porquê? Pergunta isso. Eu perguntei há 2 dias ao Carlos Antunes, ao professor Carlos Antunes. Não é? Ele disse-me que, de um modo geral, as pessoas que negam, digamos, a evidência, digamos, não têm grandes bases, vá lá. Os jornalistas acabam por desvalorizar porque não têm grande sustentação, digamos, do que vem. E como é que os jornalistas sabem a sustentação que a gente tem se nunca nos ouviram? Os jornalistas não sabem, os jornalistas remam para onde a maré estiver mais forte, não sabem. Como é que o Dr. Carlos Antunes foi convidado para um debate pelo Tiago Mendes e não aceitou? Porquê? Não faço ideia. Pois. O Dr. Filipe Frois foi convidado para um debate com o Dr. Gabriel Branco, eles até são colegas de curso, não aceitou. Porquê? Quem é que não tem bases? São eles que não têm as bases. Eles é que têm medo, porque eles sabem que se a gente for a um debate, os destrói. Eu publiquei recentemente no meu mural do Facebook um artigo e recebi uma notificação do Facebook a advertir-me que não ia contra as normas da comunidade, mas tinha algumas coisas sensíveis, mas não podem dizer que é fake. Não podem, está tudo fundamentado. Tudo aquilo que lá está fundamentado. Uhum. Não podem. E é aquilo que eu digo. Em medicina, há o saber de experiência feito. Porque medicina não é uma ciência exata. Mas o que é frequente e o que é raro. E se isto é um vírus respiratório, porque senão não fazia sentido estar a nos obrigar a usar máscara, não é? Não é diferente dos outros vírus respiratórios. Porque isto não é uma doença venérea. Não há portador sintomático. Foi dito pelo Carlos Antunes que este vírus tem mais transmissibilidade. E como é que ele faz essa aferição? Com base em quê? Nos assintomáticos? Esta parte já me escapa. Isso é uma afirmação absolutamente empírica. Não está a doutora disse há bocadinho, recordando a sua mãe, que a sua mãe era muito sensitiva, muito intuitiva, e eu presumo que a doutora herdou essas qualidades. O que é que acha que se está a passar aqui, assim, na final de contas? Porque isto é no mundo inteiro, ou praticamente no mundo inteiro. Olha, eu não acho. O que é que nós temos aqui? Mas como já me chamam de negacionista e terraplanista, lá o que é que me chamam, e conspiracionista, é assim, basta ouvir o que o presidente do Fórum Económico Mundial diz, e basta ouvir o Bill Gates. Há uma agenda que se pretende implementar. Porquê? Não sei. A maior parte das pessoas acha que é teorias da conspiração. A nova ordem mundial, ou o Great Reset, ou lá o que é, já foi, inclusive, no primeiro artigo da visão deste ano, foi publicado um artigo sobre isso. Epá, mas à luz da sua espiritualidade, que até tem aí uma prova, digamos, empírica, que a sua mãe lhe disse que há uns cheiros e que, ou seja, acreditará certamente que a vida não se extingue com a morte do nosso corpo físico. À luz de tudo isso, onde é que acha que isto nos está a levar? O que é que está a acontecer aqui? Se as pessoas o que é que está é assim, a sociedade está a mudar. Isto está-nos a levar a uma mudança da sociedade, a uma mudança de existir em sociedade, de conviver em sociedade. E está-nos a levar para uma dependência de subsídios, porque se não podemos realizar riqueza, porque temos de ficar confinados ciclicamente, é o que vai acontecer, e isto é um dominó. Portanto, quando o A não produz riqueza, o B não produz riqueza, o C não produz riqueza, a dada altura o D também se ressente, porque depois não há dinheiro para pagar os impostos que eles pretendem. Portanto, é assim, não sei, eu não gosto, essa área não é a minha, mas, claro, obviamente, que há aqui uma agenda e ignorá-la é um bocadinho perigoso. Agora, isto vai levar 2 caminhos, porque há sempre alguma coisa que foge do controlo de quem quer ter o controlo. Quem pretende levar isto avante e pôr-nos eternamente confinados ou ciclicamente confinados, eternamente com medo, eternamente sem relação social,
dependentes de subsídios, porque é o que vai acabar por acontecer, de esmolas, não é? De rendimento, como é que se diz, de rendimento único. Se é isso que pretendem, se as pessoas nada fizerem, pois é isso que vai acontecer. E depois cabe a cada um decidir se quer viver num mundo assim ou não. Agora, há uma variável que eles não estão a controlar, aliás, começa a ser mais do que óbvia, que é há duas variáveis que eu acho que eles não controlam. Uma é as respostas às vacinas. Está-lhes a sair do controle. Então, há demasiada prevalência de efeitos secundários imediatos e há, de facto, uma incógnita gigante em relação aos efeitos a médio e longo prazo. E, portanto, isso está-lhes a escapar. E mesmo que eles queiram imputar as complicações a médio prazo a uma nova vaga de Covid, vai ser um bocadinho diferente. Porque uma tempestade imunológica decorrente de uma infecção viral não é bem igual a uma tempestade imunológica induzida por um medicamento. E, portanto, isto ainda vai dar muita água vai correr debaixo da ponte. Essa é uma das variáveis que o tiro lhes pode ser para culatra. Enfim. A outra variável é as pessoas... a outra variável é jurídica. Porque já se vem a ganhar vários processos, agora estes dois com grande dimensão, se houver vitória, porque aqui em Portugal as pessoas não se mobilizam, mas no estrangeiro há muitos juízes, há muitos advogados, há muitos professores, muitos prémios Nobel a mobilizarem-se e, portanto, alguma coisa vai mesmo acontecer, não tenha dúvida. E depois é as pessoas. Eu tenho ido a quase todas as manifestações e ao princípio éramos meia dúzia de gatos. No mês passado fomos mais de 3.000. Eu estive lá. Eu também. Portanto, vamos ver. E vamos... Olha, e que surto, se a transmissibilidade é essa tão assustadora e se os assintomáticos transmitem tanto, que surto é que diminuiu desses 3.000? Quantos de nós, das nossas relações diretas e indiretas, ficaram doentes? E que alternativas a esta situação? Eu vou-lhe dizer a alternativa. Agora instalou-se um medo, não é? Instalou-se uma percepção de que vamos todos morrer. Pronto, é verdade. Então o que é que nós podemos fazer? Vamos usar... Eu já tenho tido esta discussão até com alguns colegas meus que estão alinhados comigo. Vamos pegar nas peças de que temos e na sociedade, no ponto em que está, no ponto de rebuçado em que nós temos a sociedade em geral. Se quer saber, a Margarida, não é? A rebelde, acabava já com isto amanhã. Tudo, acabava tudo. Voltávamos à vida normal como tivemos a vida normal. Mas... como eu tenho esta capacidade de empatia e de percepção do que se passa, isso é impossível de ser feito com o risco de não haver adesão. Então, o que é que se pode fazer? Ponto 1. Dizer que sim, lavar as mãos é importante. Okay? A higiene dos espaços não é como se fosse um bloco operatório. Normal, o comum, como nós tínhamos sempre até aqui, é importante. Que a etiqueta respiratória é importante, mas não é para o cotovelo. Porque se o vírus se transmite através da superfície, fica aqui a nhanha toda no cotovelo. É para a mão e lavar a mão a seguir ou para tirar o lenço fora. Máscaras. Em contexto epidémico, fora do contexto epidémico, como sempre se usaram até 20 de março de 2021. Por doentes imunocomprometidos, por profissionais de saúde, por cuidadores de doentes imunocomprometidos. Em contexto epidémico, profissionais de lares quando vão ministrar assistência aos velhotes. Profissionais de saúde como sempre usaram, normalmente, usando os equipamentos de proteção pessoal adequados, porque não são todos iguais aos procedimentos que se vão fazer. Pessoas com sintomas que não estão doentes no sentido objetivo da situação, ou seja, não se sentem prostradas, não têm dores de cabeça, não estão incapacitadas para trabalhar, não é? E precisam de ir trabalhar, vão trabalhar no transporte público de máscara. Se no trabalho não conseguem o devido
distanciamento, se estão a espirrar ou a tossir, usam máscara. Mas só se não conseguirem o devido distanciamento. De resto, não precisam de usar máscara, porque estão consigo próprios. Eu estou comigo própria, contagio-me a mim mesma. E a máscara só me faz é pior. Porque me altera o pH da orofaringe e pode-me alterar a capacidade de resposta. Portanto, até pode piorar a minha condição. Quem está doente, fica em casa. E depois é assim, educação para a saúde, explicar às pessoas que têm uma possibilidade de se fortalecerem em termos imunitários. Suplementação com vitaminas e minerais, se não pode ser todo o ano, pelo menos no tempo crítico, entre setembro e abril. Principalmente nos lares, principalmente nas prisões, principalmente nas zonas em instituições psiquiátricas, principalmente em meninos que estão institucionalizados. Toda a gente fala dos lares e esquecem-se dos meninos que estão institucionalizados, dos doentes mentais, dos presos. O risco nesses sítios é igualzinho ao dos lares. E ninguém fala disso. Uhum. Isso custa dinheiro, pois custa, mas se calhar custa menos do que subsídios de pobreza. E depois, protocolar, porque já está aprovado em junho, isso não, embora já se fizesse muito na América Latina, não estava devidamente demonstrado, mas agora está. E quando o Didier Raoult, que é um professor em infectocontagiosas, veio dizer que a hidroxicloroquina era eficaz, denegriram a Lancet, lança um artigo falso, que depois veio reconhecer que era falsa, denegrir a hidroxicloroquina e processaram o Didier Raoult, um professor universitário, que entretanto já processou a Ordem dos Médicos Franceses e o assunto resolveu-se. É assim, há de facto fármacos que não têm nada a ver com antivirais, são antiparasitários, mas porque impedem, grosso modo, que o vírus se ligue aos receptores naquele se liga. Como o vírus precisa de estar dentro das células para se multiplicar, ao impedirem essa ligação, impedem que o vírus se multiplique e dão tempo a que o nosso sistema imunitário atue. E, portanto, chama-se o tratamento precoce. Há vários esquemas e mais, os esquemas são adaptados ao grau, à altura da doença em que a pessoa é intervencionada. Se for logo assim que é diagnosticada é uma coisa, se for mais tarde é outra. Mas a taxa de mortalidade com o tratamento precoce baixa cerca de 80% a 90%. Todos os doentes que adoeceram gravemente com Covid tinham um déficit de vitamina D. Todos. Portanto, é importante instituir um protocolo de tratamento precoce, reforço imunitário e depois os testes. Só assintomáticos. Pessoas que têm uma clínica sugestiva de Covid, porque depois há outras clínicas. E tem que se fazer diagnóstico diferencial. Se faz testes para Covid, tem que se fazer para outros vírus. Então seriam só sintomáticos, vá lá, não é? Sintomáticos, teste. Eventualmente, imagine que eu estou sintomática. O meu marido não está. Okay? Eu faço teste de Covid e dou positiva. Eventualmente, os contactos diretos dessas pessoas. Contactos diretos, não é o colega de trabalho que está a uma secretária de distância, os conviventes dessa pessoa. E se esses conviventes estão assintomáticos, se testarem positivo, fazer uma contraprova. Porque a fiabilidade dos testes é baixa. Ao contrário daquilo que os meus colegas e os senhores especialistas defensores da narrativa dizem, como já foi demonstrado por uma revisão por pares. Por uma meta-análise de revisão por pares, não há hipótese de contrariar o Corman-Drosten Report e exigir que os testes sejam feitos a 25 a 30 ciclos por qualquer laboratório, porque nenhum laboratório, não é, escreve lá a quantos ciclos está. É que para mim, que sou médica, uma pessoa está com uma clínica de Covid, se for positiva a 45 ciclos, eu quero fazer outros testes. Porque ele se calhar pode não estar com Covid. Uma amplificação a 45 ciclos testa-nos a nós próprios. Muito bem. Para ter uma ideia, quando damos os ciclos são importantes. Por isso é que o criador do teste dizia que isto não servia para diagnóstico de doenças infecciosas, porque isto não nos dá, de facto, o risco de infecciosidade.
Não dá. Nem uma noção da carga viral. E principalmente não distingue lixo viral, depois do sistema imunitário ter atuado, do vírus íntegro capaz de infectar. Mas, a 25 ciclos, foi o Didier Raoult que fez esse teste. Se fizer uma colheita, uma pesquisa de vírus na amostra positiva a 25 ciclos, a probabilidade de se encontrar vírus é de 70%. Mesmo assim, tem uma margem de 30%, que não dá lá nada, mas é de 70%. Quando se passa para 30 ciclos, passa para 15%. Quando se passa para 35 ciclos, é de volta dos 6%. E quando chegamos aos 45 ciclos, é menos de 1%. E nós, em Portugal, as pessoas não sabem, mas deviam saber, estamos a fazer entre 37 a 45 ciclos. Portanto, testa tudo positivo. Quando nós, neste momento, fizemos 100 testes, fizeram 110 mil testes nas escolas, e só tiveram 125 positivos. Se esses 125 são a 45 ciclos, não são nada. Não há nada, não há nenhum surto. Muito bem. Nós já estamos, o nosso tempo já está... sim. Eu penso que cobrimos aqui a grande parte, digamos, das questões. E ia lançar-lhe só uma pequena provocação final, antes de nos despedirmos. Ia perguntar-lhe se gostava de ir ao Vaticano, beijar a mão ao Papa, para poder usufruir de não usar a máscara no exterior. Não, eu usufruo de não usar as máscaras lutando pelos meus direitos. Eu sou católica, mas por acaso não gosto muito deste Papa. E portanto, acho que é muito politicamente correto demais para o meu gosto. Gostava mais do outro, que era mais antipático, mas gostava mais dele. Não vou beijar a mão. Este Papa, não. Nem para não usar máscara. Eu não uso máscara na rua. E se Deus quiser, nós vamos vencer. E as pessoas vão poder não usar máscara noutras circunstâncias. Deus, uma provocação final, já agora uma pequena... Deus também quer que nós perdoemos os nossos inimigos. Já perdoou ao jornalista da TV e ele vai perdoar? Eu não perdoo nem deixo de perdoar. Essa pessoa é-me completamente indiferente. É aquilo que eu lhe digo. Entristece-me. Eu não sou rancorosa. Portanto, esse senhor vai ser o universo que lhe vai ensinar e a vida que lhe vão ensinar. Que não é assim que se tratam as pessoas. Mesmo quando a gente não as conhece, mesmo quando a gente não as reconhece e não lhes reconhece valor, não é assim que se tratam as pessoas. E vai ser a vida que lhe vai ensinar isso, não vou ser eu. Eu não tenho nada que lhe perdoar. Aquilo que ele me fez fica com ele. Não há perdão possível, quer dizer, não é perdão nem taxa de perdoar. Epá, não me interessa isso. Não voltou a falar com ele. Voltei, claro que voltei. Porque... Ele ligou-lhe? Não. É assim, eu sou uma pessoa que não deixo por ninguém aquilo que tenho que dizer. E, portanto, disse-lhe diretamente aquilo que achava daquilo que ele me fez. O que é que lhe disse? Podemos saber? Já me disse nisto que me estou a dizer. Que primeiro ele pensei que me tinha convidado para uma entrevista, não para uma inquirição criminal. Que lamentava que ele, sendo tão jovem, não soubesse respeitar as outras pessoas. Porque mesmo um desgraçado de um sem-abrigo tem a sua dignidade. E ele gozou com a minha. E disse-lhe. E que lamentava, e que gostaria que ele soubesse o seguinte. Eu tive ali um momento em que hesitei. Eu tive quase para me vir embora. Quase. Para me levantar e me vir embora. E depois pensei, não, eu não vou até ao fim, seja o que Deus quiser. Faz mal. E fiquei até ao fim. Porque, de alguma maneira, aquele senhor aproveitou-se da minha ingenuidade e da minha vontade, porque eu achei genuinamente que ele queria dar voz ao contraditório. Fui estúpida, o que é que eu hei de fazer? Pronto, paciência, mas eu não tenho nada para perdoar, ele fez o trabalho dele. Se ele tivesse outro tipo de... Eu depois fui entrevistada para SIC, que tentou fazer a mesma coisa, mas a rapariga que me entrevistou não tinha a mesma...
eu vou usar uma palavra popular, não tinha a mesma ginga. E não tinha a mesma malícia, não tinha, era uma pessoa mais boa, era uma pessoa mais bem formada, com valores mais... E, portanto, ela, coitadinha, tentou fazer-me uma coisa e depois, a dada altura, já estávamos quase amigas. Não sei se eu me estou a tentar... se eu me estou a fazer entender. Porque a natureza dela era diferente da natureza... Eles eram sensivelmente da mesma idade, mas a natureza de um era completamente diferente da natureza do outro. Ora, eu não tenho que perdoar a natureza de ninguém, tenho que lamentar profundamente um homem tão novo ser tão mau, profundamente. Lamento profundamente. Mas será a vida que lhe vai ensinar isso? Há uma coisa que eu aprendi na vida, já cometi muitos erros e já badei com os burros na água algumas vezes. Mas sempre tive a percepção, eu sempre tratei bem as pessoas. Sempre. Nunca tratei mal ninguém, nunca fui arrogante, não está na minha forma de estar, nem de ser, nem na minha natureza. E o que eu recebo em troca, às vezes de pessoas simples, é tão bom e tão grande que me compensa outras coisas que eu possa ter perdido pela minha rebeldia. Percebe? Portanto, eu não tenho nada que perdoar a esse senhor, tenho que lamentar a pessoa que ele é. O resto do universo encarrega-se. E o tempo, porque o tempo põe tudo no lugar. E eu sem querer parecer arrogante, eu estou tão convicta, eu estou tão bem respaldada, eu sei que a razão está do meu lado. Do meu, do Gabriel, do Zé Paulo, do Diogo, do Dr. Nobre, do professor Trugal, que foi meu professor, eu aprendi. Nós temos 4 anos de epidemiologia na faculdade de saúde pública. Claro. Portanto, eu aprendi muito bem. E, inclusive, eu tive que fazer um trabalho de campo com grávidas, uma coisa terrível. Ali no centro de saúde do centro de Condestável, que eu nem sei se ainda existe, e depois que apanhava ali o casal ventoso e foi para mim foi um wake-up call em relação a muita coisa que a pessoa não conhece, não é? Porque a gente vive, eu sou burguesa, não é? Vivo numa redoma de vidro e depois de repente há coisas que a vida nos apresenta. Portanto, eu tenho essa... Não sei como é que é possível alguém tratar assim outra pessoa. Não percebo, mas pronto, paciência. Como eu nunca tratei ninguém assim, nem um desgraçado de um sem-abrigo, que às vezes me pedem coisas na rua, eu trato assim. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada.